Bom dia a todos e todas. A gente está gravando a nossa primeira aula através de vídeo, né, na nossa EBD. Para quem não sabe, a gente está estudando o livro de Romanos. A gente está na nossa terceira aula. Primeira aula a gente fez uma introdução sobre a origem do livro e depois iniciamos ali o capítulo 1. E hoje nós vamos até o capítulo 3. E a partir do... A gente vai terminar o capítulo 3, que o capítulo 1 e 2 e 3 tem o mesmo conceito, a mesma base. E a partir do capítulo 4, depois o Ronaldo vai estar falando um pouco sobre justificação através da fé. Mas antes de falar propriamente no estudo que a gente vai iniciar, queria falar o que, na verdade, o que está motivando a gente a estar fazendo a transmissão da EBD através de vídeo, os nossos cultos também através de vídeo, porque entendemos que como igreja, como instituição, a gente precisa em primeiro lugar dar o testemunho em obediência às regras e às diretrizes das autoridades governamentais. As autoridades de saúde e os nossos governantes determinaram que deve ser evitado aglomerações em função do coronavírus e a gente faz isso em obediência, porque entendemos que à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, devemos honrar as autoridades que foram constituídas. É nosso dever como cidadão, é nosso dever como instituição religiosa. Queremos lembrar que muitas vezes a gente acha que fechar a igreja para cumprir uma diretriz de uma autoridade pode parecer que estamos abrindo mão da fé ou negando a própria fé. Quando na verdade o que a gente está fazendo nos dias de hoje é mostrando compromisso e amor ao próximo, o que é de fato o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qualquer outra coisa diferente disso, a gente se volta para a religiosidade e para entender que o homem por si só é suficiente em suas razões, em suas convicções, quando não. Nós entendemos que há uma diretriz clara de salvar vidas e evitar aglomerações. Então, fechamos sim as portas da igreja, fechamos sim os nossos serviços à comunidade por um tempo que é determinado pelo governo. E assim a gente segue. Isso não quer dizer que a nossa fé está abalada, isso não quer dizer que nós estamos abrindo mão da nossa fé, ou muito menos negando o nosso Senhor. A gente tem escutado de muitas autoridades religiosas dizendo que é inadmissível esse tipo de postura, fechar a casa de Deus. 4 paredes construídas pelo homem, aquilo não é a casa de Deus, aquilo é um templo onde o povo de Deus se reúne. E se ele precisar ficar fechado para que a gente venha salvar vidas, isso deve ser feito. Então, independente do seu entendimento, pense no próximo e pense que existe uma responsabilidade com os nossos irmãos, com o ser humano, como essência de vida. Então, em obediência a essas diretrizes, nosso entendimento é que todas as atividades, nossos grupos pequenos, nossas células nos lares, estão sendo interrompidos, sim, porque há uma necessidade de obediência às autoridades. Não paramos nisso. Como homens e mulheres que amam o Senhor e que amam o próximo, temos nos colocado em oração, em busca permanente do Senhor, pedindo a cura das pessoas que estão contaminadas, pedindo para que esse tempo difícil seja abreviado e que de fato a gente passe o quanto antes essa fase ruim e tão sombria que a gente está passando. Um outro ponto para terminar essa introdução que eu gostaria de deixar aqui é para que a gente tenha muito cuidado com os prognósticos, os juízos de valores que fazemos ao tentar interpretar o que está se passando nesses dias. Nós podemos especular muitas coisas, mas é importante que se diga, cuidado ao fazer os pré-julgamentos, avaliação de juízo, querer entender e determinar o porquê dessas coisas estarem acontecendo, tentar achar culpados para isso. O papel da igreja não é esse. Nosso papel é servir ao próximo, anunciar a salvação em Jesus Cristo e cuidar de pessoas. Então, o motivo da gente estar passando por esse tempo tão complicado, nós não sabemos. Você pode especular à luz da palavra de Deus, você pode especular pelas suas convicções, mas nesse momento a sua especulação ela pode ferir pessoas.
Devemos sim anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a todos os povos, a todas as pessoas. Mas cuidado com o juízo de valor que está sendo feito nesses dias. Não há culpados nesse momento, não há nesse momento o que a gente vê, e eu gosto de um lado muito otimista, de enxergar as ações que a gente tem visto. Temos visto homens e mulheres se doando em prol da causa de salvar vidas, jovens, crianças se preocupando com idosos, os profissionais da área de saúde colocando a sua vida em risco para salvar pessoas, verdadeiro sacerdote em cuidar de pessoas, abandonando suas rotinas, abandonando suas famílias para cuidar de pessoas porque são profissionais de saúde. A eles tem o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa permanente oração para que eles continuem bloqueados de qualquer contaminação. São profissionais, entendemos, levantados por Deus para cuidar de pessoas. É um tempo difícil, mas é um tempo que a gente vê a capacidade que o ser humano tem de se reinventar e de voltar a cuidar um do outro. Eu acho que a gente consegue isso é graças ao amor que Jesus Cristo nos ensinou e está no coração de cada um. Isto posto, a gente segue por tempo indeterminado até que as autoridades determinem um momento que isso tudo vai estar desacelerando. Oramos pelos nossos irmãos na Itália, pelos chineses, pelas famílias no globo que estão sendo afetadas por todo esse momento. E há um momento há um sentimento de pânico, de tristeza, de medo. E aí eu queria relembrar algumas coisas para a gente. Somos um povo que sabemos que não estamos aqui para sempre. Sabemos que a nossa morada final é celestial, é ao lado do Senhor no céu. Estamos aqui de passagem. De novo, sem fazer nenhum juízo de valor. Mas é um momento de reflexão também, para que a gente possa olhar e entender os nossos medos e crer de forma incondicional que o nosso Deus continua soberano, controlando todas as coisas. É Ele que tem a palavra final. E eu posso falar, às vezes a alegria e a tristeza elas se oscilam na vida da gente. Em algum momento a gente está com a alegria lá em cima, a tristeza lá embaixo, a alegria lá em cima, a tristeza lá embaixo. Mas eu costumo dizer que a vida do cristão, ela tem uma linha constante chamada felicidade. Essa felicidade, ela independe da tua alegria e da tua tristeza. Porque independente das condições, independente das lutas, independente de todos os desafios que você está vivendo, existe uma felicidade no seu coração, que ela é fruto de uma salvação, que você entendeu e você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E desde então, essa salvação se apoderou de você. E você tem dentro do seu coração uma felicidade constante, que ela te remete à eternidade, te remete ao céu, que ela não pode ser abalada nesses dias. Entendo que devemos ser coluna e fortaleza para aqueles que têm passado momentos de pânico e desespero, medo do que está por vir. A nossa palavra é que para cada dia basta seu próprio mal. Vamos viver um dia de cada vez. E cuidando de pessoas, colocando em prática essa felicidade que é uma linha constante na nossa vida, de tranquilidade e harmonia, e mostrar para eles que a gente pode descansar sim em meio a uma época tão sombria e tão sem resposta que a gente está vivendo. E nós seguimos dessa forma, querendo cuidar de pessoas. Então essa é só uma introdução. A gente vai agora para a segunda e terceira parte, que a gente vai falar diretamente aí do livro de Romanos, que é o nosso foco. Um livro riquíssimo aí que tem muita coisa para a gente falar sobre ele. Tá bom? Vamos para a segunda parte agora. Bom, vamos fazer uma recapitulação rápida do que a gente viu nas duas primeiras aulas. O livro de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em Corinto quando ele escreve aos Romanos. O apóstolo Paulo entendia que chegar em Roma também era uma estratégia para que iniciasse o evangelismo na direção ocidental do Mediterrâneo e da Europa. Então ele entendia que Roma poderia ser um ponto de partida para que esse lado ocidental pudesse iniciar a sua evangelização e a pregação da palavra. Paulo nunca tinha ido a Roma até então, e ele em Corinto agora escreve para a igreja de Roma com o objetivo de saudá-los
e preparar a sua chegada para, enfim, iniciar dali uma base, como se fosse uma base missionária, uma base de partida dele para os seus propósitos. A gente vai ver coisas interessantes. O capítulo 1, ele faz uma introdução e Paulo, com aquele seu temperamento colérico, ele não está muito preocupado em agradar as pessoas nas suas cartas, nas suas palavras, mas ele é muito direto. Então o capítulo 1 traz uma saudação, no capítulo 1, o versículo 10 e o versículo 11 diz assim, versículo 10, o apóstolo Paulo está dizendo: em todas as minhas orações, isso ele está falando para a igreja de Roma, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ou seja, Paulo, esse início da carta, ele está se dirigindo aos romanos, dizendo: olha, eu tenho desejo em breve, tenho orado para que possa encontrar vocês. E no versículo 11, a gente falou isso em aulas anteriores, eu quero só passar rapidamente para a gente não perder muito tempo. Ele diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O apóstolo Paulo fala assim: olha, ainda tenho o desejo de compartilhar dons com vocês. Parece que não é uma expressão, nem uma prática muito comum nos dias de hoje, mas Paulo está dizendo: olha, tenho sim eu dons, sei que vocês também têm dons, e que a gente possa compartilhar isso em prol da igreja, em prol do crescimento. E ele faz essa introdução e logo na sequência, quando ele começa, na verdade a igreja de Roma ela era composta por gentios e judeus. Recapitulando, gentios é todo aquele que não era judeu, e judeu, claro, os descendentes de Abraão, o povo separado segundo as escrituras. Nesse momento essa igreja é composta por judeus e gentios. A gente vai ver no capítulo 2 e um pouquinho do capítulo 1 ainda, que Paulo traz uma palavra no início da carta, uma palavra para os gentios e uma palavra para os judeus. Você vê que tem por trás dessa introdução uma vontade de anunciar a Cristo, anunciar a Deus, e ele vai dizer que tanto judeus quanto gentios são indesculpáveis no que se diz respeito ao conhecimento de Deus. Ele vai mostrar para os gentios que a natureza, que a obra da criação de Deus por si só remete tudo isso a entender que existe um Criador. E para o apóstolo Paulo isso já seria suficiente para que os gentios tivessem dentro dele uma curiosidade e um entendimento de que havia algo maior por trás de toda a criação. Ele faz a mesma alusão aos gentios, só que aos gentios ele fala da lei. Ele diz: se vocês são conhecedores da lei, não é possível que vocês parem no tempo como vocês pararam e não entendam o propósito e o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Nesse momento ele pega judeus e gentios e fala: todos são indesculpáveis no que diz respeito a conhecer a Deus. E aí ele, de uma forma não muito branda, ele coloca todo mundo na mesma página. Ele tira de alguma forma aquele preciosismo e aquela preferência pelo judeu, e ao mesmo tempo no meio dos gentios ele fala: olha, vocês também são indesculpáveis, porque deveriam vocês conhecer, porque a criação, a obra da criação por si só fala, isso já seria motivo para que vocês tivessem entendimento da parte de Deus. E a gente vai ler algumas passagens que falam sobre isso. Lembrando que a gente falou nas aulas passadas, o livro de Romano, ele por si só o pessoal chama de Evangelho de Paulo. Alguns teólogos dizem que se toda a Bíblia se perdesse, se tivesse só a carta aos Romanos, seria possível entender e conhecer a salvação através de Jesus Cristo pela amplitude dessa carta e da forma como Paulo discorre sobre pecado, justificação e salvação. Lembrando que a gente falou em aulas passadas que grandes reformadores e grandes avivalistas tiveram início do seu ministério por um despertar através da leitura do livro de Romanos. Isso foi assim com Martim Lutero, John Hus, enfim, tantos outros aí que foram tocados e mexidos por isso. Mas seguindo nessa linha aí que a gente estava falando sobre esse entendimento, o que é importante também lembrar, antes da gente falar propriamente dessa revelação de Paulo para gentios e judeus.
nesse momento, a cultura e a religião da época, o que hoje a gente chama de mitologia grega, de deuses gregos, deuses romanos, o que hoje para a gente parece uma mitologia, naquela época era de fato a prática e era muito vivo e muito real para o povo daquela época. Uma outra comparação que eu gostaria de fazer é Roma naquela época é como se fosse uma capital global, ela era a capital do império. Então o Império Romano tinha por hábito e por prática receber todo tipo de cultura de todos os povos que eram conquistados e eram agregados ao Império Romano. Então, um determinado povo que era conquistado através de uma guerra, esse povo ele ficava debaixo da submissão do Império Romano e eles tinham liberdade com suas práticas religiosas. Os deuses que foram conquistados nessas guerras, vamos poder falar desse jeito, eles eram aceitos em Roma. Então, você poderia cultuar. Então, o Império Romano, ele de alguma forma, ele permitia isso, e aí eu gosto de fazer uma comparação, que é como se fosse um grande período de globalização. É como se fosse a capital do planeta, se é que existe alguma coisa parecida. É como se fosse, talvez, nos dias de hoje, uma cidade como... acho que qualquer comparação aqui eu posso ser mal interpretado, mas pensa numa Nova York, onde estão todos os povos, gente de tudo quanto é lugar, diversas culturas, talvez uma Londres, alguma coisa assim, mas era uma capital de um grande império. Não estou dizendo que os Estados Unidos é um império global de maneira nenhuma, só quero fazer uma comparação sobre uma cidade com tantos povos no mesmo lugar, que é essa globalização que a gente vive. Já no Império Romano tinha algo parecido e ia acontecer isso em Roma. No capítulo 1 de Romanos, a gente vai ver uma observação que Paulo faz às práticas sexuais. Por que ele já começa a nivelar na carta dele o entendimento sobre isso? Primeiro que para a cultura romana existiam práticas sexuais que eram toleráveis na sociedade, existia a prática de deuses especificamente para isso, que eram adorados e cultuados através de práticas sexuais. Isso vem desde a cultura grega também. Lembrando, existia o deus Baco, que era o deus que de alguma forma era adorado através das orgias e práticas sexuais. Então Paulo já dá uma nivelada logo no início, e ele diz, olha, o comportamento de tais pessoas abriram mão do comportamento normal e esqueceram das suas práticas entre homem e mulher. Ele faz essa introdução, isso no início no final do capítulo 1, ele traz esse alerta. Tudo isso aqui a gente viu na aula passada, eu vou passar bem rápido para a gente ir adiante. Então eu queria, antes de entrar no capítulo 2, no versículo 20 do capítulo 1, Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Isso aqui, nesse momento, é uma advertência que Paulo está dando aos gentios de Roma. Ele está dizendo o seguinte, olha, é indesculpável, porque ele diz no versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também toda a obra da sua mão, que é perceptível, a sua criação. Ele fala que isso por si só é suficiente para que o homem entenda Deus. E ele fala no finalzinho do versículo 20, tais homens são por isso indesculpáveis. Ele fala que esses homens se tornaram indesculpáveis, e ele diz mais ainda, esses homens obscureceram seus corações e seguiram nos seus próprios raciocínios, ou seja, abrindo mão desse relacionamento com Deus. Então Paulo dá nesse momento, o capítulo 1 é uma palavra para os gentios. É como se ele tivesse, olha, desce do seu pedestal, porque todo conhecimento que você tem, existe um buraco aí que de fato deveria ser o seu relacionamento com Deus, e você não vem me dizer que você não conhece, porque as obras da sua mão estão aí, os atributos invisíveis desse Deus seriam suficientes para que você se relacionasse com Ele. Esse é o meu entendimento sobre essa advertência que ele está dando já para os gentios de cara. Quando a gente vai para o capítulo 2,
E a gente vai ali para o versículo, no versículo 12. É interessante que ele aqui nesse momento, ele está dando uma justificativa para os leitores da carta de que gentios, mesmo sem a lei de Moisés, existe uma forma de Deus se relacionar com eles. Lá no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então ele separa no versículo 12 dois tipos de pessoas. Aqueles que têm lei, e por essa lei serão julgados. Aqueles que não têm lei, e por ausência dessa lei, também serão julgados. Isso é uma forma clara que ele está dizendo: judeus, vocês têm a lei de Moisés, serão julgados por ela. Gentios que não têm a lei de Moisés, vocês serão julgados também. E ele vai explicar um pouquinho mais embaixo como isso vai ser julgado. Versículo 13 diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, de novo, ele está falando aqui da lei e da necessidade de praticar a lei para ser justificado por ela. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou se defendendo. Olha aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso aqui é bem crítico e bem polêmico. Ele diz o seguinte: gentios sem lei possuem no seu coração um entendimento e um pensamento do que é certo e do que é errado. Parâmetros que estão gravados no coração do homem. E ele fala que esses parâmetros serão usados de referência para julgar aqueles que estão sem lei. Muitas vezes a gente para e se pergunta: como isso vai acontecer? Quando eu olho para a lei de Moisés, é fácil identificar como esses homens serão justificados, através da prática da lei. Tentar cumprir a lei, cumprindo a lei. Quando você olha para gentios, homens que não conheciam a lei de Moisés, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: existe uma lei gravada no coração desses homens, e pensamentos do que é correto e do que é errado. E de alguma forma, um Deus justo vai olhar para isso, e aí não entra o apóstolo Paulo nessa frase, e a gente pode especular algum entendimento de que existe um Deus justo que vai olhar para isso e vai de alguma forma, através da sua justiça, julgar homens e mulheres. Achar que todo mundo vai ser julgado por conhecer a Jesus Cristo seria uma ignorância enorme da nossa parte. Eu costumo dizer que passou pelo planeta muito mais homens e mulheres que desconheciam a salvação em Jesus Cristo do que propriamente os que conheciam a salvação em Jesus Cristo. Eu te pergunto, te provoco para a gente, na próxima aula, tentar dialogar sobre esse entendimento. Como seria isso? Homens e mulheres que nunca ouviram falar de Jesus Cristo e que, de alguma forma, o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma lei nos seus corações, que lá na frente isso vai ser olhado da parte de Deus para que possa julgar o homem. Isso não sou eu que estou falando, versículo 13 e 14 do capítulo 2 de Romanos. Então, voltando, Paulo vai e coloca todo mundo na mesma página, gentios e judeus. No versículo 17, ele agora deixa um pouquinho dos gentios de lado e começa agora a mostrar judeus indesculpáveis. Eu imagino que Roma, talvez homens não muito humildes e simples, até porque são romanos, moram na capital do império,
saca mais ou menos aquele cara do interior e o cara da capital, que o cara da capital acha que é um pouquinho melhor que o caipira, é mais ou menos o romano e a turma que está no entorno ali. Então Paulo já dá uma baixada de bola em todo mundo. Fala, olha, vocês aqui na igreja de Roma, gentios e judeus, todos são indesculpáveis. Povo romano, que está conhecendo essa igreja de Roma e o evangelho em Roma, ele está dizendo, ambos são indesculpáveis. Parece uma palavra dura quando a gente olha o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 isoladamente. Mas quando a gente for para o capítulo 4, ali ele vai começar a mostrar a forma de sermos justificados. Isso depois o Ronaldo, domingo que vem, vai falar sobre isso, a partir do capítulo 4. Mas ele agora, a partir do 17, ele começa a, não sei se é uma palavra correta falar, mas provocar os judeus. E aí no versículo 17, vamos ler junto. Diz assim, se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te gloria em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estão persuadidos de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o comete, abominais ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por vossa causa, causa dos judeus. Paulo, judeu, cidadão romano, com uma nacionalidade romana, ele agora poderia falar de igual para esses dois povos. Essa palavra de Paulo lembra muito a postura de Jesus com os religiosos da sua época. Eu costumo dizer que se tem um público, um povo que nos evangelhos a gente identifica uma baixíssima tolerância da parte do Senhor Jesus Cristo para com esse pessoal, eram fariseus e saduceus, eram os religiosos da época. Esses homens, por serem religiosos da época, eram líderes, eram sacerdotes que tinham por obrigação conectar Deus ao homem, ser um mediador da lei para com Deus e para com o homem. Quando na verdade esses fariseus e saduceus traziam mais julgo para o homem, mais julgo para o povo e pouco relacionamento entre Deus e o homem. Então Jesus sempre tem uma palavra muito dura para os fariseus, para os religiosos da época. E fazendo um parêntese rápido, cuidado com os religiosos da nossa época. Eles podem trazer mais julgo, mais peso sobre a sua fé do que propriamente o que o Senhor Jesus Cristo gostaria de estar se relacionando com cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, ele não é um Deus atrás de religiosos, mas ele é um Deus que preza pelo relacionamento. É um Deus que tem sede por se relacionar com o homem, não através de uma vida religiosa, mas através de relacionamento. Se tem uma coisa que Deus preza, são relacionamentos. Eu costumo dizer que sem relacionamento o próprio Deus trino não existiria, porque ele, sendo 3 em 1, ele se relaciona. Então o relacionamento é algo que Deus preza sempre. Tanto que ele diz que é na unidade da igreja, no relacionamento da igreja, que ele manifesta a bênção e a vida. Salmo 133, ele fala isso. É no meio do povo, é no meio da congregação, é no meio do arraial do povo de Deus, que ali ele ordena a bênção e a vida. Ele não entrega a um líder, a uma pessoa, ele fala, é na unidade que de fato há a manifestação da bênção e da vida. São parênteses porque a gente acabou falando aqui desses religiosos da época de Jesus Cristo, porque parece que Paulo está fazendo algo parecido com os judeus aqui agora. Ele está dizendo, vocês são conhecedores da lei, vocês conhecem o preceito da lei, a lei diz que não se deve adulterar e vocês são adúlteros,
a lei está dizendo não deve profanar e não deve adorar ídolos, e vocês estão profanando e roubando o templo. E ele vai fazendo o contraponto do que a lei fala e do que os judeus não estão praticando. Moral da história, ele termina aqui essa metade do capítulo 2, botando judeus e gentios na mesma página. Todos são devedores. Todos precisam desse Jesus Cristo que ele vai anunciar logo na sequência. Então é uma carta em que ele coloca todo mundo na mesma página, e na sequência agora ele vai, no capítulo 4, ele vai começar a apresentar de fato a graça de Deus. Que aí esse é o grande barato do propósito de Deus para o homem. A graça de Deus é algo inexplicável. Você já ouviu várias vezes uma definição de graça que é favor não merecido. Algo que você recebeu que você não merecia. Talvez essa tenha sido a melhor definição. Mas uma das definições, mas a graça de Deus de fato é algo que constrange as pessoas, e diria que é até difícil de interpretar. Você explicar para uma pessoa que ela não precisa fazer nada para obter salvação e a própria graça de Deus, quando na verdade o modelo mental desde a nossa criação é de que eu preciso fazer alguma coisa para agradar uma divindade. Aposto com você que desde o dia que você se entendeu por gente, no seu modelo mental você entende que eu preciso agradar a Deus para ser digno e merecedor de alguma coisa. A graça de Deus que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui ao longo do livro, e ela é reveladora porque, de novo, Martinho Lutero vai se apoderar desse entendimento e vai provocar toda uma reforma, questionar todo um sistema corrupto na época, e através da graça de Deus. E é importante a frase de que não existe nada que você possa fazer que vai aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. Às vezes a gente acha que eu tive uma semana muito ruim, talvez afastado das minhas práticas religiosas, como leitura da palavra, como oração, e aí você termina aquela semana e você fala, nossa, eu hoje não sou digno de nada. Então, se Deus não me abençoar com nada, eu estou mais do que justificado porque eu não fiz nada para merecer isso. Isso é um modelo mental que a gente carrega desde o berço. Que eu preciso fazer alguma coisa. Se eu for olhar em todas as divindades e religiões, você sempre vai encontrar a necessidade de agradar um Deus para você ser preservado. Isso vai desde povos antigos, quando olhavam para os vulcões e para os lagos e para os rios e encontravam ali suas divindades, e às vezes eu preciso acalmar a ira de uma divindade furiosa. E aí se entregavam oferendas em épocas de sacrifícios humanos e penitências para acalmar a ira de uma divindade furiosa. A gente carrega isso até hoje, é nosso modelo mental. Nós ocidentais ouvimos desde pequeno a frase, menino, não faz isso que Deus castiga. E você carrega no teu modelo mental um Deus perverso, pronto para castigar o homem. É como se fosse um Deus lá de cima do seu trono com uma lupinha procurando pecadores, e a gente carrega isso no modelo mental. E quando você tem entendimento da graça de Deus, você confronta tudo que você carrega na tua bagagem desde da sua infância, quando você entendia e te ensinaram que existe um Deus furioso pronto para te punir, e agora você recebe a revelação da palavra de Deus que existe um evangelho que não te pede nada, apenas que você entregue o teu coração a Jesus Cristo e o declare como Senhor e Salvador da sua vida. Essa frase, Romanos 10, eu não ia ler isso, mas deixa eu compartilhar com vocês, Romanos 10, versículo 9. Talvez você fique pensando em muitas oferendas, em muitos favores para Deus, para poder barganhar alguma bênção com Deus, e você está totalmente desalinhado com o entendimento do que é a graça de Deus. Capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O próprio apóstolo Paulo, um pouquinho mais lá na frente, ele está falando, basta crer e confessar.
isso é o suficiente para que tudo seja reconectado. Claro que quando eu estou falando isso, eu não estou falando de um transe, uma experiência espiritual que tirou teu entendimento e você foi altamente impactado. Não, eu falo que isso é razão. Você se entende como pecador e você entende que Jesus Cristo é o Senhor capaz de perdoar os seus pecados. Isto é a coisa mais simples que existe. Isto é o Evangelho da Graça. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Que ele não te pede absolutamente nada em troca. E ele diz o seguinte: tudo que tiver que mudar daqui para frente, o meu Espírito no teu coração vai te ensinar. Às vezes um homem, relembrando dos fariseus e saduceus, lembram? Eles queriam atuar no comportamento do homem. Muitas vezes os líderes, os religiosos, eles querem agir como Deus. A ordem que Jesus Cristo nos deu foi anunciar o Evangelho da salvação. O comportamento e a mudança de vida que tem que ser gerado nas pessoas, isso vai ser feito pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não adianta a gente querer se achar senhor da razão, dono da verdade, e querer que determinadas pessoas mudem seus comportamentos, mudem seu estilo de vida. Você não foi chamado para mudar o comportamento de ninguém. Você foi chamado para anunciar Jesus Cristo, o Filho de Deus, na essência do amor, que veio para salvar o homem, salvar a humanidade. Tudo que precisa ser mudado na vida de alguém será feito pelo entendimento que o Espírito Santo vai trazer para aquela pessoa. E a partir dele, comportamentos podem mudar ou não. Muitas vezes nós queremos determinar os salvos e os não salvos, os comportamentos corretos e os comportamentos incorretos. Isso não é papel nosso. Nosso papel é anunciar o Salvador. A partir dali, tudo será conduzido pelo Espírito Santo. Nós vamos discipular, nós vamos caminhar, nós vamos pagar o preço. Nós vamos nos entregar pela vida daquele que está caminhando na fé com o Senhor. Mas toda transformação, ela parte de dentro para fora. Não vai ser um poder de persuasão da minha fala que eu vou mudar comportamentos. E aí muitos líderes religiosos acabam usando de ameaças e de julgo, semelhante ao que os fariseus faziam na época da lei, e acabam distorcendo o verdadeiro relacionamento que Deus quer ter com o homem. Vamos voltar lá para o capítulo 2, no finalzinho, a partir do 25, ele fala, e aí ele vai falar um pouco agora da circuncisão, a prática que o judeu tinha desde a lei de Moisés, que era todo homem, no 7º ou 8º dia, ele tinha que circuncidar. Versículo 25 diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. O que ele está dizendo com isso? Não adianta você carregar um símbolo da tua aliança com Deus, que era de fato o que a circuncisão representava, era um símbolo de uma aliança de um povo com Deus, se de fato o teu coração não estava aliançado com esse Deus. Ele fala, não adianta você carregar marcas externas se o teu coração não tem marcas internas de um homem aliançado com Deus. E aí de novo ele está dizendo, olha, o verdadeiro judeu não é aquele circuncidado. Na verdade, o verdadeiro judeu, o verdadeiro homem de Deus é aquele que tem no seu coração a circuncisão. O que é a circuncisão? Na verdade, é o exemplo de uma aliança entre Deus e o homem. Então, se no teu coração você guarda uma aliança com Deus, ele está dizendo, de fato, isso é o que importa. As evidências externas da lei, as marcas, ela é uma referência para que ele se lembrasse dessa aliança que estava antes de mais nada no coração. E agora Paulo está dizendo para o judeu, olha, vocês abandonaram essa aliança do coração. Vocês cobram a circuncisão entre vocês, mas não cobram a aliança do coração. De novo, Paulo, ainda com os judeus, dando uma palavra dura para eles. Na sequência tem versículo 28, eu vou pular direto para o 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne,
Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. De novo, o que ele está falando é, se você faz alguma coisa porque era lei, era uma obediência, você simplesmente está obedecendo, você não está se relacionando. Às vezes a gente acha que na lei, no Antigo Testamento, a graça de Deus estava adormecida, ou que ela não existia, que de repente ela aparece do nada e parece que o caráter de Deus muda e que o que era graça, o que era propósito de salvação não estava no Antigo Testamento. Tudo sinaliza para a graça, inclusive a lei, inclusive o Antigo Testamento, ele converge para Cristo. A cristocentricidade da Bíblia. Você vai encontrar na lei, quando ele exemplifica a circuncisão, ele está dizendo, olha, precisa de uma aliança do homem com Deus. Se não me engano é Hebreus que vai dizer que a lei é a sombra da graça vindoura. Então quando você olha para a lei, ele está dizendo, aquilo é uma sombra de algo que estava por vir. E quando vem a luz se revela, e o que antes era sombra, agora a luz se mostrou plena. Então você olha para a lei de Moisés, você encontra uma forma da graça. Você encontra algo que lá na frente vai ser desvendado. Quando a gente olha para uma sombra, eu gosto muito desse exemplo, quando você está lá no púlpito da igreja, você vê a sombra do violão, você talvez tenha dúvida se é um violão, se é uma guitarra, se são 6 cordas, se são, enfim, se é um violão elétrico, se é um violão acústico. Você olha para aquilo, mas você tem uma noção de que é um violão, aquela sombra. Mas quando você coloca a luz em cima, você tem claramente uma noção dos detalhes daquele objeto. Então a palavra de Deus fala que a lei é a sombra das coisas que viriam a ser reveladas através da luz. Então esse exemplo da circuncisão é claramente uma amostra da verdadeira aliança que Jesus Cristo vai propor ao homem no período da graça, agora na dispensação do Espírito Santo. Entrando no capítulo 3, então a visão geral que a gente passou foi essa, de que capítulo 1 e capítulo 2, Paulo está dando uma nivelada entre judeus. Bom, entrando aqui, voltando no capítulo 3, a gente deu uma paradinha que você pode de repente ir lá beber uma água no banheiro, mas eu acho que mais uns 10 minutinhos, 15 a gente encerra aqui também para não ficar algo muito pesado e muito cansativo. Capítulo 3, Paulo está dizendo, que vantagem tem o judeu? Ele está finalizando aquela recolocação de judeus e gentios. Ele falou, de fato, aos judeus foi revelado os oráculos de Deus, foi o povo escolhido para que o processo de salvação da parte de Deus viesse para toda a humanidade. Foi um homem que, segundo a onisciência de Deus, foi um povo que, segundo a onisciência de Deus, foi escolhido para que, através dele, viesse o Messias para salvar toda a terra. Mas ele está dizendo, olha, que vantagem tem vocês se vocês não se relacionam com Deus? Que vantagem vocês têm se, de fato, vocês estão completamente afastados de Deus? Foram, sim, escolhidos para que o Messias viesse através do povo de Israel, mas Paulo, no final, coloca todo mundo na mesma página. Não existe salvação especial para judeus pelo fato de não crerem em Jesus Cristo. Não, todos precisam crer em Jesus Cristo para que haja salvação. Quer judeus, quer gentios, Ele vai falar isso no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então Paulo, cidadão romano, judeu, está dizendo, que vantagem a gente tem? Somos melhores do que alguém? De maneira nenhuma. Não é pelo fato de sermos judeus que somos menos devedores ou mais favorecidos. Pelo contrário, ele está dizendo que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, qualquer um que se achava privilegiado por sua raça, por sua etnia, ele já rebaixa todo mundo. Todos são pecadores e todos precisam da graça de Deus. Não existe raça melhor ou pior. E trazendo para os dias de hoje, vale a reflexão também.
Quantas vezes nós, que nos dizemos crentes, somos muito mais religiosos e queremos enxergar em nós uma raça melhor, um povo melhor, uma etnia melhor, por simplesmente ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Às vezes a gente coloca isso como se fôssemos melhores do que os outros e muitas vezes trazemos o jugo e às vezes até uma palavra de peso, de humilhação, de menosprezo para aqueles que vivem algo diferente em relação à nossa fé, das nossas intolerâncias religiosas. Quando na verdade nosso papel é amar a todos e anunciar a Jesus Cristo a todos. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. E nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha que palavra dura. Quando eu falei lá no início do temperamento colérico de Paulo, Paulo não tinha muita preocupação em maquiar o evangelho para que as pessoas pudessem entender, mas a palavra dele era muito clara. Ele está dizendo, olha, não tem um justo sequer. Ele ainda fala, olha, não tem quem faça o bem. Não adianta você querer se justificar por obras, não adianta você querer se justificar pela boa intenção. De fato, ele está botando todo mundo na mesma condição. Olha, existe sim um egoísmo nato no coração do homem, existe sim você se preocupar primeiro com você e não com o teu próximo. Ele fala, olha, a tua boca são palavras de veneno que ferem o outro. E de fato é assim, de fato quando você vai para a sua essência, na sua ira, no seu momento de raiva, no seu momento de cólera, no seu momento de indignação, a gente perde o nosso autocontrole, a gente agride pessoas com palavras. Ele está dizendo, olha, não tem um sequer. Garganta deles é sepulcro aberto. Sepulcro aberto, ele está falando de coisas de morte. Então ele fala, olha, o homem não pensa quando está falando e sentencia pessoas através das suas frases de ira e de raiva. E ele está dizendo que judeus não são exceção nesse negócio. Ele diz, todos estão debaixo da mesma página. Versículo 21 diz assim, mas agora sem lei. E aí começa, a gente acaba falando do capítulo 4, mas na verdade deveria parar aqui no 21, porque aqui é o momento em que Paulo agora começa a virada da mensagem. Tudo foi muito duro até agora, mas agora vem o recheio do bolo, não vou dizer nem assim, é o recheio. E é lindo isso, porque ele fala, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Para todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que coisa linda, ele está dizendo o seguinte, olha, eu agora justifico aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Ele fala no finalzinho do versículo 25, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, ele pega o sacrifício de Cristo, o plano de salvação, da morte do seu filho, e ele agora fala, olha, lembra de gentios e judeus, que eu dei aquela rebaixada que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Ele está dizendo agora, olha, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem lei se manifestou o amor de Deus, onde agora ele vai alcançar todos, gregos, judeus, povos da face da terra. Não há mais distinção entre ninguém. Todos, perante a cruz, são iguais.
Então, para a nossa sociedade que continua recriminando os diferentes, e inclusive os diferentes que praticam uma fé diferente da nossa, que nós muitas vezes os julgamos e queremos condená-los. Ele está dizendo que foi para todos que esse Cristo se manifestou, e sem distinção de pessoas, que é raça, que é gênero, que é história de vida, que é cor, conta bancária, bons, maus. Ele está dizendo assim, para todos, sem distinção, se manifestou sem lei, ou seja, ninguém mais precisa praticar a lei. Porque é interessante lembrar que Cristo, ele não acaba com a lei de Moisés, mas ele consome a lei de Moisés em si mesmo. Ele se faz lei, e se fazendo lei, ele agora traz uma nova aliança. A primeira aliança é a aliança de Moisés, a lei de Moisés. Precisava cumprir a lei. E ele fala para toda a humanidade, não se preocupem com o cumprimento da lei. Eu estou me fazendo lei. E por me fazer lei, que agora eu trago vida, uma nova aliança, porque ele retomou a identidade caída, a identidade perdida do homem no relacionamento com Deus. E usando uma palavra, nos dias de hoje, ele reconecta, o sacrifício reconecta o homem a Deus. E unindo o homem, independente do que tenha vivido e do que está vivendo. Ele reconecta o homem com Deus. E Paulo vai falando isso porque agora ele vai começar a falar da justificação. No capítulo 4 ele vai falar de Abraão, o pai da fé. Ronaldo depois vai falar dessa parte. Mas eu queria encerrar esses 3 capítulos de Romanos dizendo que Paulo colocou todo mundo na mesma condição. E agora está explicando que todos, indistintamente, vão alcançar a mesma graça, a mesma salvação através de Jesus Cristo. E por mais que o homem queira atribuir julgamento, por mais que o homem queira atribuir peso ou condicionante para que a graça alcance a vida do homem, isso é uma prática mentirosa, porque você não tem nada que você possa fazer para comprar essa graça, para se encontrar como merecedor dessa salvação. Você não vai encontrar nada em você que justifique esse amor. Ele simplesmente te amou. Te amou e o que ele te pede é: se relacione comigo. Eu vou terminar aqui. Eu lembrei de falar da ceia, quando a gente está ceando com os irmãos e a gente tem por hábito pedir para que cada um faça uma reflexão da sua vida com Deus, aquele momento de ceia. E eu confesso que eu fico muito triste quando escuto isso, porque quando o apóstolo Paulo em Corinto fala: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que ele possa discernir os elementos, o cálice, o pão. Havia uma preocupação de Paulo, porque a ceia daquela época não era semelhante à nossa ceia. Na verdade, era uma mesa com pão, vinho, e havia o entendimento de que todos deveriam esperar a chegada de todos da comunidade, da igreja, para que pudessem ceiar junto. E para que olhassem para o pão e para o vinho e que discernissem que aquilo ali era um simbolismo do corpo e do sangue de Cristo. Quando ele fala: fazei isso em memória de mim, lembrando do meu sacrifício, para que vocês nunca esqueçam do meu sacrifício. E a prática de Corinto é que alguns homens chegavam mais cedo e se alimentavam, fazendo da ceia suas refeições. E Paulo fala: olha, se você tem fome, se alimenta primeiro em casa, depois vem aqui, porque é só um momento de ceia, de comunhão. É só um momento em que a gente compartilha o pão, vai ter comunhão, vai conversar, bater papo, vai relembrar as palavras de Cristo. Isso era a ceia gostosa que é um mandamento, uma ordenança para a igreja. E às vezes a gente pega alguns religiosos, usa essa expressão: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e faz com que aquele momento de ceia seja um momento pesado. Essa palavra nunca foi para você avaliar se você tem uma vida de pecado ou não. Se fosse dessa forma, eu te pergunto: quem seria digno de tomar uma ceia? Você acha que alguém seria digno de tomar uma ceia se essa fosse uma palavra
para que você pudesse avaliar a sua vida de pecado? Claro que o pecado tem que te incomodar. Claro que as tuas desobediências, as suas mazelas e querer ser um homem melhor a cada dia que passa e você não conseguir isso tem que te incomodar. É claro que a desobediência da palavra tem que te incomodar. Mas a ceia do Senhor não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de restauração, é uma cerimônia de restauração, é relembrar a graça, é celebrar a união de novo que Jesus Cristo proporcionou entre o homem e Deus. Eu acho que há mais de 15 anos sirvo a ceia, ou o pão, ou o cálice na igreja. Isso tem uma coisa que eu fico triste, eu vi ao longo de tantos anos, é você passar com o cálice e com o pão e de repente alguém não pegar o cálice, não pegar o pão, e saber que aquele homem está fazendo um prejuízo de si completamente equivocado, porque não tem nada na vida do homem que possa fazer ele digno ou indigno de estar na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Aquilo é um convite para todos, indistintamente, independente do que você tenha vivido. Aqui é um momento de restauração. Eu posso dizer que durante muito tempo o entendimento era que de repente você num sábado, olha que loucura, para exemplificar isso e a gente terminar. Às vezes o sábado você teve um dia terrível, de ira, de comportamento que no final da noite te desagradou, e no domingo de manhã era o primeiro domingo de ceia e você se depara com cálice e com pão e você faz um pré-julgamento de si mesmo e fala, eu não sou digno disso. Aí eu paro e pensa, quem ali dentro seria digno? Ninguém seria digno, mas a mesa do Senhor é para todos. E é o momento especial que Ele está dizendo, olha, a minha graça te basta, se regozija na minha salvação, eu sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que sustenta a sua vida, e muitas vezes desperdiçamos um momento, na minha opinião, os momentos junto com o batismo, os momentos mais lindos da vida cristã e da caminhada com Cristo aqui nessa terra. Como diz o pastor Wilton, um dia vamos fazer isso gostosamente na presença dele todos juntos, e lá não vai haver nenhum religioso que vai trazer uma palavra dura sobre a tua vida impedindo você de ceiar, mas é um amor incondicional. Isto posto, a gente termina aqui. Próximo domingo, ou eu ou o Ronaldo vamos estar dando sequência a partir do capítulo 4 e um pouquinho mais adiante. O livro de Romanos é encantador, ele é muito completo, de uma amplitude enorme, tem tantas coisas para a gente poder se deliciar aqui. Mas eu queria, como a gente fez no meio, deixar uma provocação aqui. Queria deixar com vocês Romanos 2, do versículo 12 ao versículo 15. Reflitam sobre esses 4 versículos, do 12 ao 15. Ele vai dizer sobre os que sem lei pecaram, sobre aqueles que têm uma norma de lei no seu coração e como vocês enxergam isso. É um pedaço, um texto como os teólogos dizem, uma perícope da palavra da carta aos Romanos, que tem muita coisa em aberto e você pode ter entendimentos. É muito interessante que a Bíblia tem coisas que são inegociáveis no seu entendimento. Tem outras que sim, você pode ter entendimentos compartilhados. Eu penso A e você pensa B. E tem coisas que não nos foram reveladas, que você pode ficar especulando, que não tem resposta. Não estou dizendo que isso aqui não é a verdade, isso é a verdade. O que eu estou dizendo é que tem 3 categorias de texto. Aqueles que você lê e facilmente interpretam e fazem uma boa exegese sobre o texto, e você consegue entender o momento que está sendo falado, você consegue entender o propósito do autor. Tem outras coisas que você pode ter uma interpretação diferente de outra pessoa, porque o texto permite uma interpretação diferente. E aí você vai precisar buscar em outros textos alguma coisa que complete esse entendimento, mas a gente não precisa sofrer com isso,
porque eu posso ter entendimento A e você tem entendimento B. E a terceira categoria que são aquelas coisas que estão escritas e não nos foram reveladas. Não adianta você querer ir para Apocalipse e querer discriminar e escrever detalhadamente cada elemento do livro, que você pode estar cometendo um grande erro, porque isso não está revelado ainda. Você pode, por analogia, por comparação, buscando textos que vão te ajudar no entendimento, mas o fato é que existem essas três categorias. E esse texto que eu estou deixando para vocês, ele está nessa segunda categoria. Você pode ter uma interpretação A e eu tenho uma interpretação B. Eu acho que a nossa escola dominical ela tem que gerar isso, provocar raciocínio, provocar questionamento, sem nunca fugir da nossa linha mestre, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu termino aqui, espero que tenha sido proveitoso. Para minha experiência nova de falar sozinho por um celular, acabei gostando aqui. Espero ter sido bom para todos aí também. Que Deus abençoe vocês e até o próximo encontro. Fiquem na paz.